Boa tarde a todos. Gostava de lhes dar as boas-vindas a este encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pandemia e sobre um estudo que vamos aqui lançar hoje também, vamos debater à volta deste estudo que decidimos lançar sobre precisamente a pandemia. Quando em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a situação de pandemia global, para nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi muito claro que iríamos viver um período sem paralelo nas nossas vidas, que iríamos enfrentar desafios únicos e que era muito importante estudar este período e perceber as consequências que dele resultavam para a memória futura, mas também para preparar o futuro, para estarmos mais preparados no futuro para outras pandemias que pudessem surgir. Essa memória futura é muito importante e por isso nós fomos olhar para as consequências sociais, políticas e económicas da pandemia e perceber como é que todos nós, que impactos é que tudo isto teve nas nossas vidas. Desde logo do ponto de vista social. Ouvimos os portugueses, fizemos inquéritos em 2 vagas, ouvimos os portugueses para perceber como é que as famílias lidaram com a pandemia, que impactos a pandemia teve na vida familiar, nos casamentos, nos jovens, nas desigualdades. Por exemplo, é muito claro, e vamos ver isso na apresentação do estudo, é muito claro que os mais vulneráveis sofreram mais durante a pandemia, que os jovens, que aqueles que estavam em situação de precariedade sofreram mais durante a pandemia, que as desigualdades se avolumaram. Por exemplo, é muito claro que alguém que pôde enfrentar este período numa casa confortável, com acesso à internet, estava em muito melhores condições que uma família numerosa, partilhando um espaço pequeno e com poucos recursos ou com um fraco acesso à internet. E, portanto, do ponto de vista social, esta pandemia agravou essas desigualdades, o estudo vai mostrar-nos isso. Mas também do ponto de vista económico, todos nos recordamos das dificuldades que os portugueses sofreram ao longo deste período, o desemprego que existiu, as dificuldades no acesso aos diversos apoios que demoraram tempo a chegar, a reconversão de largos setores da nossa economia que tiveram que ser repensados à luz das dificuldades que as empresas enfrentavam, as dificuldades nas redes de abastecimento e de distribuição. E também do ponto de vista político, porque tudo isto, naturalmente, tem consequências políticas. Também temos que ter essa memória e temos que nos lembrar daquilo que aconteceu para a memória futura. Desde logo, pela primeira vez na nossa Constituição, houve uma declaração de estado de emergência. As nossas liberdades, os nossos direitos foram condicionados. As pessoas não podiam sair à rua, não se podiam reunir. Enfim, todos nos lembramos desses condicionamentos que sofremos e isso, naturalmente, tem consequências no plano político e é preciso perceber como lidar com essas consequências. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, olhando para esta realidade, procurou fazer aquilo que melhor sabe e que foi juntar uma equipa de especialistas e realizar um grande estudo sobre esta temática e sobre estas 3 áreas. E porquê? Naturalmente, por estas razões que já referi, não é? A importância da memória futura, a importância de analisar os factos, a importância de aprender as lições e a importância de aprender para o futuro e estarmos mais preparados caso uma nova pandemia nos venha a assolar no futuro. Este estudo olha para os impactos da pandemia em 4 dimensões, como referi, a dimensão económica, a dimensão social e depois na dimensão política, a política internacional, porque é um aspecto que também aqui ficou muito presente, estávamos a falar de uma pandemia global. E depois, mais concretamente, a democracia portuguesa. Lançámos um grande inquérito à população portuguesa, foram realizadas 3.463 entrevistas e 1.640 entrevistas em 2 vagas, portanto foram feitas 2 vagas de entrevistas para poder confirmar em 2 momentos distintos da pandemia a percepção dos portugueses sobre aquilo que estavam a enfrentar. E estas entrevistas foram realizadas também a vários destinatários, a diferentes tipos ou diferentes perfis de destinatários.
foram realizadas entrevistas à população em geral e depois foram realizadas entrevistas a decisores políticos na Presidência da República, no Governo, nos gabinetes ministeriais, para poder recolher por parte dos decisores públicos a sua percepção sobre a forma como as entidades públicas reagiram e decidiram nesta matéria. A equipa é vasta. Este estudo começa por ser coordenado por Nuno Monteiro, e eu gostava de aproveitar esta ocasião para fazer uma sentida homenagem ao Nuno Monteiro, professor na Universidade de Yale e que abraçou desde o primeiro minuto com muito entusiasmo este projeto e que infelizmente durante o período de realização do estudo veio a falecer e portanto gostaria muito que todos prestássemos uma homenagem sentida neste momento ao Nuno Monteiro e lhe agradecêssemos o trabalho e o entusiasmo com que abraçou este projeto. E gostava também de agradecer ao Carlos Jalali, que estará aqui connosco já agora, e que também com muita generosidade aceitou substituir de imediato o Nuno Monteiro e levar e continuar este trabalho extraordinário que vinha a ser feito, e por isso o Carlos Jalali estará aqui connosco hoje para nos apresentar o estudo. Depois temos 4 coordenadores de área, Ana Maria Belchior, Bruno Cardoso Reis, Maria Manuela Calheiros e Hugo Figueiredo, em cada uma das 4 áreas que referi, 24 investigadores no total e 8 universidades envolvidas, 6 nacionais e 2 estrangeiras. Portanto, uma vasta equipa cobrindo estas várias áreas que referi. Depois temos aqui as equipas de investigação nos vários temas, a economia, na sociedade, coordenação de Maria Manuela Calheiros. Na política internacional, coordenação de Bruno Cardoso Reis, do ISCTE. E na democracia portuguesa, coordenação de Ana Maria Belchior, também do ISCTE. Claro que, como comecei por dizer, aquilo que nos levou e a importância que penso que podemos retirar deste estudo é uma melhor preparação para o futuro. É, por um lado, esta memória, é, por um lado, esta recolha destes dados, é, por um lado, conhecer estes números que o nosso estudo revelava sobre aquilo que se passou durante este período, mas o grande objetivo é estarmos mais preparados no futuro, caso e quando uma nova pandemia surgir. E nesse momento vai ser muito importante que as nossas empresas estejam mais preparadas, que as nossas famílias estejam mais preparadas, que os nossos decisores políticos saibam exatamente como reagir e o que fazer. E esse é o nosso contributo e foi isso que procurámos fazer. Vamos, ao longo destes 2 dias, apresentar os resultados do estudo, debater com especialistas em vários painéis, especialistas nacionais e internacionais, esperando que todos possamos sair daqui amanhã, não só com factos rigorosos sobre todo este período de 2 anos que passámos, que porventura ainda não acabou, e mais preparados para no futuro podermos reagir individual, em família ou enquanto sociedade a uma nova pandemia que, como dizia o vídeo, não sabemos se e quando voltará a acontecer. Muito obrigado.